Salmo 18, verso 25. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. No verso 30 já fala assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Amém. Gente, eu queria falar uma das coisas que Deus ele sempre vem falando para mim, soltar aquilo que eu vivi, e muitas das vezes eu prendo pra mim porque eu acho que, eu não sei, talvez eu acho que eu não tô preparada pra falar, mas sempre a gente vai ter essa sensação, né, de que as coisas que Deus fez na nossa vida a gente acaba querendo guardar pra gente, mas a palavra de Deus ela tem que ser, não adianta a gente ficar guardando pra gente, a gente tem que repassar, é uma corrente, né, a gente tem que fortalecer outras vidas, outras pessoas. E uma das coisas que Deus vem falando muito no meu coração é sobre o perdão. Muitas das vezes a gente fala coisas que não quer falar, muitas das vezes a gente vive coisas que a gente não quer viver, pessoas traem a nossa confiança, pessoas que roubam, pessoas que nos maltratam, e muitas das vezes a gente se pergunta e fala: por que eu tenho que perdoar essa pessoa? Por que eu fui atingida? Aquela pessoa me machucou, aquela pessoa me roubou, aquela pessoa, Deus. E muitas das vezes a gente acaba se afastando da presença de Deus, porque Deus ele sempre vai nos mostrar aquilo que é certo. E se você busca Deus de uma forma onde você não tem cobranças, você está buscando do jeito errado. Porque Deus ele é um Deus de amor, é um Deus que educa a gente, é um Deus que nos aconselha. Muitas vezes eu recebo tantas mensagens, gente pedindo conselho, gente pedindo o que eu faço. Nunca peça conselho por uma pessoa, por um ser humano. Quando você tiver com dúvida, quando você quiser algo, alguma resposta, não procure em pessoas. Vai dentro do teu quarto, no quintal da tua casa, chama a presença do Espírito Santo, chame a presença de Jesus e fale para ele aquilo que você precisa falar. E ele vai te responder. Porque muitas vezes quando a gente fecha a nossa porta e fala com Deus e esquece tudo aquilo que está à nossa volta, filhos, marido, casa, preocupação, trabalho, doença, gente, Deus vem falar no nosso coração. Então, quando você estiver preocupado com algo, ou quando você não conseguir liberar o perdão, chame Deus para perto de você o tempo todo. Peça uma direção. Peça uma direção. Às vezes a gente luta muito contra a nossa carne. Uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre vou falar, porque com Deus você consegue todas as coisas. Sempre nas minhas fotos eu coloco nessa hashtag, com Jesus você consegue todas as coisas, porque é algo que eu vivi. A gente não tem como repassar aquilo que a gente não vive. Não tem como a gente falar algo que a gente não teve experiência. Eu já tive muitas experiências com Deus. Foi nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos que eu procurei pessoas e eu não tive pessoas. Foi quando eu queria carinho e eu não tive carinho de pessoas. Foi quando eu queria respostas vindas de pessoas e não vinha, sabe? Foi quando eu tava sozinha, foi quando eu entrei no meu quarto, eu jejuei, eu orei e eu busquei a presença de Deus como eu nunca busquei nada. Eu renunciei tanta coisa para me sentir a presença de Deus. Foi ali que eu consegui sentir e conhecer esse Deus maravilhoso. Enquanto eu queria Deus, escutando outras pessoas falar, enquanto eu ficava vendo testemunho, é muito legal você ver testemunho porque isso te fortifica, mas é legal você ter as suas experiências com Deus. É legal quando você mata a tua carne para deixar Deus crescer em você. É uma forma de redenção. É uma forma de dizer: eu ergo para cima as minhas mãos e eu te peço, Senhor, venha crescer sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que eu tenho. Muitas das vezes a gente não consegue liberar o perdão porque a gente tá cheio de eu. E quando a gente tá cheio de eu, a gente não quer ouvir outra pessoa falar. A gente não quer ouvir a voz de Jesus falar. A gente fala: eu não vou liberar perdão porque aquela pessoa me fez muito mal, aquela pessoa... A gente tá em tempos de guerra.
A gente não tá em tempo de continuar guardando rancor. A gente tá em tempo de liberar aquilo que tem que ser liberado. A gente tá em tempo de caminhar com a presença de Deus, mesmo em meio de fogo, de guerra, A gente precisa da presença de Deus. E a gente só tem a presença de Deus quando a gente faz o agrado de Deus. Quando a gente busca a verdade através da palavra. E muitas das vezes tem pessoas que falam, não, o jejum não vai me ajudar. O jejum te ajuda. O jejum é o que te dá força para persistir o caminho de Deus, que muitas das vezes não é fácil. Mas só com Ele, só com Deus a gente consegue todas as coisas. Inclusive liberar perdão. Inclusive, quando a gente acha que a gente não consegue perdoar porque pessoas machucaram a gente, quando a gente dá o passo, Deus vai com o chão. Davizinho tá aqui querendo conversar junto. Então, gente, quando você achar que você não consegue, muitas das vezes você não vai conseguir. Se você achar que é você o dono de tudo, você não tiver reconhecimento e temor à palavra de Deus e à presença de Deus, você reconhecer que Ele é o Criador do universo, de tudo aquilo. Gente, Ele fez todo o firmamento, Ele colocou tudo certinho, separou as águas, Ele tem o controle de todas as coisas. Você acha que Ele não vai te ajudar a fazer aquilo que tem que ser feito na tua vida? Então, muitas das vezes, quando o inimigo jogar sobre a sua mente, falar, você não vai conseguir, aquela pessoa fez isso, porque começa, quando a gente precisa perdoar a pessoa, a primeira coisa que vem sobre a nossa mente é a raiva, porque fica vindo aquilo que a pessoa fez o tempo todo na nossa mente, aí que a gente começa a se encher de raiva, a gente fala, não é a hora, eu não vou liberar perdão, porque eu não tenho que liberar perdão. Gente, é quando a gente vai com medo, com essas angústias, e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou liberar o perdão e eu vou dar o primeiro passo. Eu vou atender, eu vou mandar mensagem, eu vou falar mesmo não tendo sido eu a culpada, porque tu é o Deus que conhece de todas as verdades e o Senhor sabe de quem fez, o Senhor conhece meu coração e conhece o coração de cada ser humano. Então, quando for assim, gente, vai, mesmo com dor, mesmo chorando. Teve momentos na minha vida que eu achei que eu nunca ia perdoar certas pessoas na minha vida. Eu achei que eu nunca ia conseguir liberar o perdão. Eu olhava, eu tinha repugnância, sabe? Quanto mais eu olhava para a vida das pessoas, das pessoas que me machucaram, mais eu tinha rancor. E conforme foi passando o tempo, eu buscando Deus em casa, Deus começou a se revelar para mim e começou a me curar as minhas feridas. Mas muitas das vezes quando a gente tá com as feridas abertas, sangrando, a gente não consegue. Mas vai com calma. O primeiro passo que você tem que dar para liberar o perdão é buscar a presença de Deus e pedir a cura. Pedir com que Deus venha te libertar dessas feridas que te machucam, que fazem você sangrar. Depois vai passando os dias, o Espírito Santo ele vai te conduzir uma fase de cada vez. Nunca vai ser de um dia para o outro. Às vezes vai doer. Às vezes você vai achar que você não vai conseguir, você vai chorar muitas das vezes quando Deus falar para você entregar algo, para você fazer algo. E ter a presença de Deus às vezes não é fácil, requer renúncia, entrega, não é só receber. Mas como vale a pena a gente passar por a tempestade, sabe? Liberar o perdão que muitas vezes nos trava, nos paralisa. Porque quanto mais a gente deixa a presença de Deus crescer sobre nossa carne, mais experiências Ele vai ter com você, mais Ele vai se revelar para você. Às vezes, quem perde de não liberar o perdão não é aquele que te machucou, porque aquele que te machucou, ele já tá oferecendo aquilo que ele tem dentro, que é dificuldades, coisas difíceis, palavras que machucam, né? Muitas das vezes a gente acha que a pessoa que fez o mal pra gente tá ali, tá bem, não. Mas a justiça de Deus não falha. Então, quando você achar que as pessoas que fizeram mal com você, você quer fazer a justiça pelas suas próprias mãos, não faz isso, gente. Não faz isso. Entrega pra Deus e espera em Deus. Porque a justiça vai ser feita, mas não pela tua mão, pela justiça de Deus. Ele é o Deus que tudo pode, o Deus que tem controle sobre todas as coisas. Então, não pense que a vida daquela pessoa que te machucou vai sair ilesa. Porque todos aqueles que machucam, aqueles que derramam sangue, aqueles que fazem o mal, na frente ou lá atrás, independente da situação na vida, vai passar.
Todos passam pelas adversidades na vida, todos. Não tem aquele que fala, não, não vai passar, vai. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Então, sempre busque fazer o certo, sempre busque perdoar. Eu falo isso, não é fácil, gente. Eu já vivi muitas experiências difíceis na minha vida, onde o inimigo jogava muita coisa na minha cara e coisas aconteceram. Hoje em dia eu posso falar pra vocês que, independente do que aconteceu, não foi fácil, mas eu dar o primeiro passo e começar a conversar com a pessoa. Gente, conforme eu conversava com a pessoa, eu dentro de mim falava assim, ela fez isso, ele fez aquilo, me machucou, olha, fez assim, assim, assado com você. Dentro de mim o Espírito Santo falava assim, continua, continua, continua tratando bem, continua amando, continua derramando aquilo que eu ensinei a você, continua fazendo aquilo que eu tô te ensinando. E conforme eu fui fazendo, o Espírito Santo foi lavando de dentro para fora. Quando eu menos sem eu perceber, sabe? Conforme foi passando os dias, os meses, aquela aflição que eu tinha, aquela raiva, aquele ódio que muitas vezes cresce na gente, da pessoa falar alguma coisa, um comentário, alguma coisa, aquilo foi liberado. Foi como uma neblina, sabe? Ao nascer do sol, ela... simplesmente assim. Mas eu tive que dar o primeiro passo. Em meio às dores, às lágrimas, o choro, eu tive muita dificuldade para perdoar. Mas como foi bom. Foi um passo que o Espírito Santo me ajudou a dar na minha vida, onde coisas foram liberadas. Depois que eu liberei o perdão, não que de repente de um dia para o outro as bênçãos vão te alcançar. No tempo certo as bênçãos te alcançarão. Mas quando você libera o perdão, é como se você se desprendesse um elo com o diabo. Porque muitas das vezes ele nos acorrenta. Ele coloca um elo sobre nossa vida, sobre nosso pescoço. E fala, você não vai perdoar. Fulano fez isso, fez aquilo com você, você não pode perdoar. Você tem que continuar. Você tem que fazer justiça com as suas próprias mãos. Você tem que ir lá. Gente, passa tantas coisas na nossa cabeça, mas quando a gente fala eu perdoo, em voz alta, eu perdoo, e chora, mesmo que você não quer, você vai lá e fala o perdão, eu libero o perdão. É como se algo estrondoso acontecesse, sabe? Espiritualmente falando. E aquela dor que te machucava vai aos poucos sendo curada. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Em tempos difíceis de guerra que a gente está vivendo, a gente não sabe se amanhã vai ter a pessoa ali por muito tempo, ou se você vai estar por muito tempo. A gente é como a neblina, né? Deus, ele fez cada coisa no seu devido tempo, né? Tudo tem o seu tempo para nascer, para morrer. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas a gente não tem controle sobre o amanhã. O amanhã pertence a ele. Então, faça o hoje, faça o melhor hoje para o seu filho, para sua família, para os seus pais. Perdoa quem você tiver que perdoar, mesmo que te machuque. Mesmo que pessoas falam mal de você e você sabe da verdade, você sabe que você não faz aquilo, você sabe a verdade, porque a verdade, o Espírito Santo é quem te dá. Ele te dá uma nova identidade quando você aceita ele na sua vida. Quando pessoas falam que você é fulano, não, fulano, você parece com fulano, ciclano. Não, você sabe que você não parece mais. Porque o Espírito Santo, ele te dá uma nova identidade. E essa identidade não combina com coisas que talvez a gente carrega lá atrás, elos que a gente vem carregando, malas pesadas, bagagem que a gente vem trazendo lá atrás da nossa vida. Então aceita aquilo que Deus tem para você hoje, perdoa, mesmo machucando, mesmo doendo, mesmo com aflição, perdoa, que você vai ver aquilo, o renovo que Deus vai te dar, o renovo que Ele vai fazer na sua vida e na vida daquela pessoa que te magoou, daquela pessoa que te feriu, como ele traz paz. Em Salmos 9, fala assim, Salmos 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Jamais Deus vai esquecer aquelas orações que você fez no seu quarto, daqueles que te machucaram, daqueles que te feriram. Deixa que a justiça que
te machucado, deixa que a justiça vai ser feita pelas mãos de quem pode todas as coisas, daquele que é justo e fiel, que a gente não pode nada. A gente não tem força nem sobre o amanhã, a gente não tem como controlar, a gente não sabe o que vai acontecer. O mundo tá totalmente sendo desmanchado, vidas estão sendo ceifadas e não temos o controle. Deixa para Deus controlar aquilo que tem que ser controlado. Peça sempre a presença dele, o discernimento, a sabedoria. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Era isso que eu queria falar, meus amores, porque muitas das vezes as pessoas mandam mensagem para mim e eu achei melhor gravar um vídeo falando. Então, conselho, somente Jesus pode te dar. E você só encontra na obediência e no temor. Você só encontra na palavra, no jejum e na oração. Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e te proteja de todo mal. Beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau! Algo que eu queria muito falar e eu acabei não falando, porque eu fui interrompida muitas e muitas vezes nesse vídeo que eu gravei, foi que algo que Deus fala muito comigo através da natureza. E você pode reparar, a folha seca, ela por si só, ela cai. Então, muitas das vezes, quando você tentar fazer justiça pelas suas próprias mãos, veja as coisas como são certas, as coisas de Deus, aquilo que Deus faz é tudo perfeito, gente. Até a natureza, quando aquilo já não tá mais bom, quando aquilo já não tá com aquele vigor, elas por si só secam e caem, ou param de dar fruto, ou param de dar flor, secam totalmente. O mais importante é você permanecer suas raízes ligadas a Ele. Você encontra Deus na palavra, você encontra Deus no louvor, você encontra na oração. A oração é o que te faz aproximar dele. Então, quando você pensar em fazer justiça pelas suas próprias mãos e você estiver muito machucado e não conseguir liberar o perdão, olha a tua volta. Deus, ele sempre vai falar com você. Olha para aquela plantinha que está ali do lado de você o tempo todo e às vezes você não consegue reparar. As folhas secam, por si só caem. Aqueles que fazem o mal por si só caem. Eles secam e caem. Então, confia no Senhor que você vai permanecer sempre revigorado, porque a presença dele é isso que faz, nos renova, nos faz brotar, nos faz florescer, nos faz dar fruto. Então, quando você estiver desanimado, busque ele sempre na palavra, na oração. Era isso que eu queria falar para vocês, meus amores. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!